até mesmo para poder editar um aplicativo no homemade, né? Alguém que queira fazer um aplicativo, conheça a linguagem, né? É uma espécie de Visual Basic aí, né? Pode-se construir outros aplicativos desde que você conheça a programação. Mas, basicamente, nesse pacote do software que foi adquirido, né? Ele tem aplicativos do tipo varredura, né? Fazer varredura da sua amostra, concentração, quando você quer quantificar, né? Fazer uma quantificação, quando você vai fazer gráficos, curva de integração, né? Você tem cinética, dando tempo, né? Temperatura controlada. Mas a cinética ela faz o quê? Ela vai fazer os espectros ao longo do tempo, para ver uma reação química, por exemplo. Ah, então você tem uma reação química, é mais para líquido, então. Você pode fazer tanto com comprimento de ondas fixo, quanto fazer varreduras também. Vai depois no tempo, depois vai ter a temperatura, se você estiver nessa situação, você faz uma varredura. E aí você pode programar para estar fazendo o momento que você quer. Né? E eu tenho aqui Simple Widths e Advanced Widths, quer dizer, são leituras pontuais, comprimentos de ondas fixos ou vários múltiplos comprimentos de onda. Não é varredura, são leituras pontuais. Para fazer em 330 nanômetros, ou 380, 390, aí sim eu posso entrar com esses valores e ele faz pontualmente. Basicamente você vai monitorar picos que você já conhece. Exatamente, você já sabe qual é a absorção que você quer coletar. Né? E é isso, aí eu tenho a line, né? Que a gente pode até fazer uso disso agora, e o validate, que é aquele teste performance que eu fiz, é um teste de instalação. Ali também tem grupos de testes de farmacopeia, empresas que precisam certificar o equipamento, segundo farmacopeia australiana, americana, britânica, né? Você pode então puxar o pacote de testes, se liberar por todos os parâmetros que cada farmacopeia exige, e aí você entra com os dados que precisa e roda os testes. Né? Então é uma validação do teu instrumento, né, que você está fazendo. Mas basicamente o que nós vamos fazer, pelo que eu senti, são varreduras. Depois a gente vai fazer alguma coisa fora disso para vocês verem. Mas todo o aplicativo que nós temos aqui tem essa estrutura. Tá? O valor. Deixa eu tirar isso daqui. Talvez para não ser bom depois. Eu tenho aqui componente de onda, valor fotométrico, né? Você vai escolher qual valor fotométrico vai trabalhar, eu gosto de refletando, né? E toda a tela de todo aplicativo tem um setup, né? E o setup é onde você vai colocar os parâmetros que você vai executar a sua medida, né? E você então poderá salvar isso com o seu método, varredura do cristal de tal metal, ou tal pedra, que você achar. Rara, né? Pedra rara. Terra rara. Cada aplicativo desse, quando você salva ou você quer abrir alguma coisa, ele vai salvar uma extensão correspondente àquele aplicativo. Né? Então eu não consigo abrir um espectro de varredura dentro de um aplicativo de concentração, que é uma quantificação. Eu não consigo abrir o outro. Cada um você vai com a proteção e poder abrir nele. Tá? Se você desejar abrir alguma coisa aqui, né, em outro computador, você teria que ter outro computador. Tá? Ou se você salvar com CSV, ASCII2, aí você consegue exportar isso e abrir outro programa. Ok? Em ASCII. Tá bom? Aí dá para abrir o ordem. Não. ASCII, esse CSV para CSV abre? Excel. Como separado por vírgula. É por vírgula? Coluna separada por vírgula. CSV. Então, aqui, a primeira folha do setup, né, ele vai ter folhas de tabs aqui que vão variar algumas coisas que são daquele aplicativo. Por exemplo, concentration vai ter um tab aqui de padrões, que você vai inserir padrões, standard, né? E aqui no caso, então, algumas coisas vão mudando de acordo com o perfil que você está abrindo. Tá? Então, olhando aqui para o
que é a faixa de trabalho? Ele mostra 175 a 3.300. Então está sempre mostrando qual é a faixa permitida para aquele campo. Tá? Você fez uma proposta por aqui. Eu falei, não tem risco de você botar alguma coisa que não, aí vai me queimar alguma coisa para danificar. Se houver alguma coisa errada, eu já te aviso. Né? Dá uma mensagem aí. Tá. No caso desse, vai ser feito leitura na mão mesmo, né? Tá. Qual é a faixa que vai? Eu podia começar lá no limite. Eu acho meio complicado a gente pensar no limite. Porque ele tem problema se for de 3.000 nanômetros. Porque os limites, os extremos, já são ruidosos. 2.500. 2.500. Normalmente ele media no outro 2.500. Então vamos botar 2.500, vai. Até 200. 200 Até tá. 200, tá bom? O start é invertido mesmo, o start é o começo Começa, mais cima pra por baixo. energia. Isso mesmo. Aí ele não aceita o contrário, né? Porque tem gente que não quer, lá naquele software ele aceita. Medir ao contrário, comprimento do verde para o infravermelho. Eu sempre falei, não pode fazer isso, porque o monoprogramador sempre andou nessa direção. É porque é sempre previsto, ainda que quase inexistente, uma pequena folga. Então você sempre tira a folga desse sistema de monoprogramador de cima para baixo. Mas o pessoal fazia muito ao contrário, né? E ele aceitava, mas aqueles que não aceitam, né? Não. Ele aceita? Se você tentar fazer, por exemplo, de 200 para 2.500, não vai aceitar. É. É isso aí. Aí tá bom. Ó, o modo ciclo, no caso você queira fazer mais uma varredura, um intervalo pequeno, né? Aí ele não vai fazer a média, ele só vai salvar vários arquivos, vários espectros separados. Fazer média, você tem algum recurso depois de gráfico aqui, você pode trabalhar matematicamente com os Não, espectros. tudo bem, Tá? vai fazer. Aqui que eu estava explicando, a grade de difração, ela movimenta para ler, né? Movimenta para ler. Então, a varredura, a velocidade de varredura, né? Que vai até, no caso aqui, ó, a Virgin Type, né? 0.033 é um ciclo no Chopper. Um único ciclo. Tá? Então, no caso aqui, ponto 100, que é o default dele, está pedindo 3 leituras antes de mudar para o próximo comprimento de onda. Tá? Qual é o próximo comprimento de onda? Vamos supor, se começou em 2.500, com intervalo de 1 nanômetro, que é 2.499. Então, Faz 3 leituras e tira a média? 3 leituras, 2.499, 3 leituras, exatamente. Faz 3 leituras e tira a média. Ele já te dá leitura com a média, não te diz nem nada sobre replicado, nem nada. É só, coleta 3 vezes antes de dar uma leitura. Tá? Isso é fixo. Não, você Depende pode do escolher o tempo, tempo. não, Depende do tempo que você colocar. Ó, Não, eu estou dizendo as 3 leituras. Não, depende do não, tempo. eu que você quero que põe. 3, por quê? Porque o tempo aqui é 100, ponto 1, ponto 1 segundo, certo? Ponto 1 segundo deu 3 voltas do Chopper, Tá, entendi. ok? Então, se você pedir Já aqui tem o tempo leituras de mínimo, 200. Tem que saber isso então. o tempo mínimo é um único ciclo do Chopper, Ponto 3. vai dar uma velocidade de varredura, né? Porque você vai verificar qual é o intervalo que ele vai ler, vamos supor, 1 nanômetro. 1 nanômetro é muito para você, né? Você pode... Não pode ver. 0.02 a É o limite. 100. 10. Qual é o intervalo que a gente coloca e qual é o tempo de varredura? Porque nesses dois parâmetros define se é a velocidade de varredura. Esse intervalo é a resolução. Intervalo, nanômetro. Resolução. Esse 1 nanômetro. é o tamanho do passo. Digital. É o tamanho do passo, ele vai de 1 em 1 nanômetro a medida. É a resolução digital, né? E Existe um parâmetro que é split, né? O split você tem que procurar ser coerente com o passo que você vai dar. Ele vai andar de 1 em 1 Não perder muito nanômetro. tempo ou perder muita informação, tá bom? Exatamente. Não é? então, ainda o split ainda precisa ser setado em algum lugar. Não. Isso. Isso fica em opções. Tá? Tudo bem. Aí ele marca o tempo de medida que vai nessas condições. 600 nanômetros por É, minuto. aí Qual tem que intervalo calcular. você tem aqui? Mas ele não dá. 2.300. Vai demorar tantos minutos. 2300. Fazer a continha de E a velocidade máxima deve, nessa configuração é essa. É na máxima, é a velocidade. Não, depende de Não, nessa parâmetros distintos. Nessa configuração, essa é a Tem uma velocidade. máxima velocidade? Tem. Se eu colocar aqui 2.000, por exemplo, Ele vai?
2000 não, no minuto. Aqui. Tá vendo? Ele muda Ele muda o tempo Exatamente. automaticamente. Tá, tá, ótimo. É. Legal. Pode Ele deixar. está praticamente um ciclo. Se eu colocar aqui 10, Aí você pode colocar mais ainda, eu acho. Não, ele deu, mas ele desabilitou. Ele aceitou? Não, até ele também. Não, acho que deu. aí não aceita mais isso. Ah, ele calcula, mas se você puser o valor aqui, ele calcula qual é a velocidade, né? Isso está Então, preciso. é lógico que você não vai se preocupar com a velocidade, você vai se preocupar com esse intervalo aqui. Com a informação que você quer. Mas tem pessoas que estão preocupadas também com velocidade. Mas aí, Não quando, fixar, nem né? quando Velocidade. você tem espectros, bandas largas, coisas que não Tudo tem bem. pico muito cedo, você tem. Então, aqui Se for estreito, isso aí é em 1 minuto praticamente tudo, né? Você pode colocar ponto 1 aqui só para ver como que é, se essa linha... Ponto 1? Só que Mais ou menos o que a de gente um faz. intervalo. Isso. Porque ponto 1 nesse intervalo, Não, você não tem pode que- deixar em cima, pode deixar. Tá sem, ele Não, mas ele muda. Aí ele Ele faz. deixou Isso. Então, agora foi para uma velocidade. Aí vai demorar uns 3 minutos, provavelmente. Ótimo. Que tá razoável, porque vai de 2.500 a 200, tá ótimo, né? Uma Mas resolução boa. ele vai demorar agora uns 3 minutos. Mas tá com ponto 1, É. não é? Mas para terra rara ainda o normal seria ponto 0,5. Para terra rara seria ponto 0,5. Mas aí... Lá, né? Tá. Ponto 5 o que? É o Intervalo? intervalo? É, o intervalo. Pode ir até Não, ponto 0,5. Mas aí eu acho que... Porque quando tem pico agora é bom fazer um Só que aí, menor. a gente faria intervalo menor. 90 km por minuto. Você pode fazer talvez se... É que está pegando muito grande, a gente pegaria em 2 intervalos. Que tal fazer só de 1.100 até Mas era bom. 750? Tudo bem, mas era bom Sim, ver só como é pra que colocar é um, fora da infravermelho. Mas agora você vai ficar aqui uma hora. Não, Aumenta a resolução, aumenta o intervalo. Não, nem que intervalo. Aumenta o intervalo, não precisa redobrinar. Deixa aí. Deixa aqueles 3 minutos lá. Só pra que E aí põe um nanômetro, tá bom? Só pra ter uma ideia. Você viu, vai faltar pouco nas Não bandas. tem problema. Tá bom. Só pra ter uma ideia. Se fizer muito mais, não aparece mais, né? Escolhe um pedacinho pequeno. Sorbanda, Observância, transmitência, porcentagem de interferência. Vamos começar com transmitância, que tal? para ver os E o picos, pessoal acho que que- melhora uma para os picos aí, acho que melhora. Não sei. É só para Ele o está indicador você não vê o dessa. pico. Tá bom, Na verdade, eu estou só mostrando só uma coisa, você tá lá fora, Lógico. e você não mexeu aqui. Não, é. Tá bom, então a observância para começar. A observância? Isso. Aí a gente vê os limites da A parte aqui concorrência. não é importante você colocar agora. Aí se ele muda automaticamente, né? Você tem parâmetros aqui, controles aqui, que você mexe com esse carro. Tá. Né? Opções. O SVW, que é a switch, a coisa do espectral, quanto deixa? Deixa um, né? Se ele tá Ah, fazendo não. um nanômetro. O infravermelho, ele Ele é não fixo. Não, você tem que escolher. No caso do visível, né? Do invisível, Não, porque o truque ele tem ajusta o limite automaticamente. Ele vai ajustando o limite para manter a fonte no constante. vermelho. Não, também não visível. Em toda a região espectral, de 2.500 a 2.000. O que é 17 Aqui o que ele controla, aqui o V visível, a fenda é fixa. Você define a fenda. O slit. Até mesmo em função E o infravermelho? intervalo que você colocou para lá. Então você não pode medir uma região do infravermelho com o visível, porque aí a fila está fixa. Ó, você pode, no controle independente, estabelecer parâmetros para o visível, né, e parâmetros para o nível. Aí você põe Aqui o são controles switch que você independentes, quiser. né? Ou você põe automático, ou você põe fixo a fenda, ou fixo energia. Se fixar a energia, ele vai mexer com o tamanho da fenda, que é o 17 vezes para ele. Tá? Mas assim, como vocês têm um perfil diferente, tem um cliente que compra aqui, né, que compra equipamento, tem alguns que eu falo, procura explorar os recursos que tem, tá? Mas não explora. Para você já conhece o que é, já tem equipamentos, né, anterior a essa linha, então A gente vai ter que a descobrir gente vai um pouco. mostrando né? que existe, né, para você depois, aqui tem isso, tem aquilo, tem aquilo, vamos ver como é que fica, como é que sai, né? Mas aí tem opção para ponto 1 nanômetro, por exemplo?
Limite Ponto dois, ponto 02, acho que. Ah, o split não. Esse fixo. Ponto 04. Ah, ponto 04. 5 lá no 2500, 4, 3 tá bom. Nossa, Mas na região do linha infrared é ponto 3, mas aí do vizinho em diante é bem mais. Vou fazer uma medida Vai aqui. ter 20 mil. Só para colocar para dentro foi 20 difícil. nanômetros. Que a porta não abria. Não, Mas a gente conseguiu. O software permite que você coloque um valor que a antena até 20 nanômetros. Não. essa lagoa já é a dispersão da fenda em cima do detector, né? Isso. O módulo da bobina, né? Que é o caso com correção no trecho de referência, pode ser amostra de referência ou amostra de referência. Você pode inverter. Caso, né? Em alguns casos, automaticamente ele faz isso, por causa do pessoal que requer. Tá? Ou então trabalhar no modo símbolo, que é o negócio que você ajustar na mão, e tal. Você tem que estabelecer energia e tal, mas não é uma forma que a pessoa trabalha. Né? Ou trabalhar com um bit reduzido, talvez seja o caso de a gente colocar uma fenda reduzida. Nesse caso aqui, por exemplo, não adianta muito tempo. Um terço da altura. E essa redução você consegue fazer manual ou ela é com... Automático, você já escolhe aqui. Mas aí... É isso. No antigo você tinha um uma... tamanho fixo. Então você faz um fixo. No outro você tinha uma Altura. alavanquinha que empurrava Faz e isso. fazia E duas esse mãos. tamanho no qual ele fica, ele é fixo. Botou reduzido, ele E é um tamanho só. Tá. É um terço. Fica fixo, só que reduz. É. Bom, aqui eu tenho fonte e detetor, né? E autolantes, ó, aquilo que eu falei, quando você pega uma varredura, vai ser uma varredura que vai ficar aí horas fazendo a leitura, né? Então você não está mais aqui. Começou agora, no final da tarde, vai deixar ele trabalhando, amanhã você vai pegar o resultado. Você deixar em auto off, então as lâmpadas, então igual termina a varredura, desliga. Né? Isso economiza a lâmpada porque não vai ficar ligado no começo. Né? Tá? E nós temos um V visível, né? E tem uma terceira lâmpada nesse equipamento, que não tinha na geração anterior, que é a lâmpada de mercúrio. a calibração. Já tem embutido, né? E essas lâmpadas tem aqui no Botinho? Tem? Então tá bom. Quer dizer, comprando da Eu estava até comentando, essa lâmpada visível, você acha uma oxigênio, é uma lâmpada 12 volts e 50 watts. Eu acho que é comprar uma lâmpada de Mas o de bingo é... qualidade, senão você está sujeito a comprar um vídeo de China aí que Mudou os preços. tá A gente comprou sobre isso também? forte. Acho que não, comprou? Não. Não? É bom? Mas a videotério já é uma lâmpada muito esticada, Essa pela praia, aqui né? no Brasil. Então ele falou que eles têm, né? Não, eles. Mas a lâmpada videotério é uma lâmpada muito esticada pela praia porque deve não ser ela fabricar a lâmpada videotério, né? Mas ela bota uma espécie de chapa de alinhamento, né? Ela monta a própria lâmpada de forma que a lâmpada não... Porque antigamente a lâmpada tinha que ajustar a altura que ela ficava, além da rotação, a altura. Hoje não, você coloca a lâmpada, ela está na altura certa e olhando corretamente para a tela, né? Você troca de... Bom, aqui o que você define aqui? Você define onde você quer trocar a fonte, né? Então, o detetor e a grade, que você pessoas anteriores faziam. Você pode mudar a grade, a fonte do detetor, onde você quer que corte, né? Dentro dessa faixa que você permite. Esses parâmetros aí já devem ser os recomendados ou tem necessidade de mudar esses parâmetros continuamente? Esse é o default dele. Vamos supor que você tem um pico em 350 nanômetros. Parece muito lá. Exatamente na troca. Então, vamos mudar para 310. Então, eu não consigo manter ali a luz visível. Tá. Né? Ou ao contrário. Tem duas grades, né? Tem duas grades. E em 800 nanômetros, onde ela tem basicamente a mesma eficiência. Ah, ele é Não, é porque peixe duplo. Ele é pouco. quando você trabalha... Não, é peixe duplo, mas se você tiver pouca intensidade, tem ruim. na verdade você consegue trocar a grade aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu botar outra. Até 900 nanômetros. Né? Acima disso, você está trabalhando com uma comprimento de onda que requer a outra grade. Né? Tem Aí jeito. não aceita. E o detetor, o que é esse? Isso é 800. Uma porta multiplicadora, na região invisível,
e um sulfeto de chumbo. Tem como mudar para 800, mas você tem um intervalo que você pode mudar na 900, 750, 700. Depende de qual intervalo. Então, você lembra que a gente estava aqui, a gente disse que queríamos esse intervalo, esse tempo de regen time, né, para coletar a leitura em cada intervalo, nos daria um velocidade de varredura de 1818, alguma coisa. Né? Nós sabemos quanto tempo vai demorar a análise aqui, porque o intervalo e o tempo de coleta daqui, principalmente, já são fixos. No caso, quando eu coloco opções signal to noise aqui, né, eu posso estabelecer limite de separação sinal ruído até um certo valor, para que só para poder sobrepor os gráficos de imediato, cada varredura vai sobrepondo, overlay, ou separado, gráficos separados. Tá? Controles independentes, aquele 20% da hora, no automático, então ele vai trabalhar com tenda fixa e o ganho de energia é automático. Né? Tá? Ele tem um sistema de ganho em cima da voltagem do multiplicador e em cima do amplificador de ganho programável que está na placa eletrônica. Então o sinal, quando entra, vem da multiplicadora, está sendo controlada a voltagem, né? Existe o ganho, também existe o ganho em cima do amplificador que recebe e amplifica o sinal. É o chamado PGA. Né? Então, dessa forma, a pena é fixa. Quando ele entra na região NIR, já não é mais assim. Aí o ganho, a voltagem do TBS é de torno de 100 volts, controla ganho de detector com variação de voltagem, também é fixa, controla a abertura da tela. Né? Aí você pode trabalhar com isso automático ou estabelecer parâmetros que você julgar necessário. Vai fazer. Tá? Baseline. Então a gente vai fazer uma linha de base. Toda variação de resposta ótica do sistema vai ser coletada previamente e zerado, ou seja, ele fica subtraído e a partir de então, se você criar uma varredura novamente sem amostra nenhuma, é para dar uma linha reta. Né? Isso é sem amostra. Esse baseline você pode fazer com amostra? Você pode fazer sem amostra. Vamos supor que você queira fazer com vidro, mas o que você quer medir é o que está na superfície do vidro. Né? Então você vai botar um vidro na referência, o outro vidro na amostra e fazer uma linha de base. Só que o vidro da amostra não tem o material para você. Você vai depois colocar e aí coletar a leitura, fazer a leitura dessa amostra. Né? Tá? Então, eu posso não habilitar esse recurso, né? Ele tem aqui o baseline, fica desabilitado, como está aqui, ou se eu colocar aqui, né? Se eu fechar aqui, se eu estiver habilitado, eu executo então essa linha de base. Né? Há casos de um acessório de interferência mesmo, especular e tal, que eu preciso fazer uma leitura 100% de luz e 0% também. Talvez seja o caso de vocês. Por quê? Porque quando você tem um sinal muito pequeno, né, praticamente você fez uma linha de base já subtraiu quase toda a faixa de leitura do instrumento, o que você pode vir a ter então é muito pequeno. Isso num nível de ruído, né, isso vai dar problema. Tá? Então, você faz uma linha de base 100% de energia e 0% de energia. Você está acertando não a escala máxima, o máximo, como o mínimo também. Porque quando você está fazendo uma leitura na faixa de, sei lá, 60%, 70%, 80%, não é tão significativo, 1% de variação. Mas quando a leitura é muito pequena, é bom você se acertar próximo de 0 de energia, para que a leitura seja mais precisa, mais próximo do real. Você começa a ter erros em leituras muito baixas. Então você adota um 0 e baseline correto. Está fazendo também a leitura do dark, digamos assim. Ou seja, você coloca um pano preto lá dentro. Tá. Ele tem uns flatzinhos, né? Que interceptam automaticamente. Não precisa você colocar nada ali. Ele intercepta sozinho os feixes e faz a linha do então eles
você coloca zero baseline, ele já faz tudo automático, não precisa colocar o plano preto lá. Não. Depois você faz ainda o baseline por cima para ter o 100%. Ele perde também. Tá. Ele perde os dois. Ele perde os dois. Tá. É. Ou então, o zero, você pode ter resistência especular também, ou você pode fazer também essa faixa usando uma espécie de padrão de impedância, né? Porque as pastilhas, né, que você coloca até no BRA mesmo, né? Sulfetos de base. Isso, derivados que são brancas, né? Você pode usar até como referência, né? No panorama de base. Você pode pegar lá para de base. Nós não temos esse padrão. Deve ter vindo na base do acessório. Não padrão, não. Você Uma pode usar referência. padrão, rastreado, certificado, né? Mas o que vem ali não é certificado, é Uma referência. uma referência. Mas não é a minha base. Então, aqui no caso, você pode optar por usá-lo para fazer de base. Você põe. máximo é reflectância. Tá? Você vai ter o zero, o preto é o máximo. Então você tem que ser a 100%. Agora você coloca a sua amostra. Tem que saber poder tirar o espectro dela. E Então, depois da outra aí dela, você tem. o dela só funciona com esse padrão um pouco, senão você tem simplesmente um buraco, né? Mas ainda faz automático. Um espelho conhecido, de repente é uma outra aplicação, você queira usar um espelho como Muito bom isso para nós, muito bom. É. Isso também paga o de reflectância, o acessório de reflectância, né? Ou como que é isso nesse No caso de um espelho, eu nunca vi ninguém usar, confesso que eu nunca vi ninguém usar. Se você for trabalhar com reflectância, né, e ter um espelho como referência, é muito de energia. O espelho é muito Isso, peso, exatamente. né? Então você tem que ver qual é a situação que você pode estar usando o espelho. Não. Aí, confesso que eu não vi ninguém. Talvez não transmitância, se o Se a espelho. gente pudesse fazer um ensaio nisso, Você tem um espelho de referência? Você pode ver, vou ver, pela primeira vez vou ver o que sai. Mede em transmitância pequena. Mas a reflectância é muito melhor, né? Porque a reflectância você sempre pega PK7 ou outros. Mas aí o sinal é muito grande. Ou você pode também, tá, uma vez salvo o anime de base, uma vez que é um equipamento de leitura absoluta, né? Você pode buscar, puxar o anime de base, aquela anime de base X que eu coletei lá no mês passado, né? Na semana passada. Eu posso salvar a anime de base, puxar a anime de base e não precisar fazer a anime de base de novo. Desde que você tenha plena consciência que você não precisa mudar em nada, então. Eu sou no meio uma pergunta. Não é recomendado. Vai ter muito dado aqui. Tem aí uma estrutura de arquivos previsto para guardar dados dentro do programa. Ou seja, se a Aldina agora faz uma linha de base, e tem como cavar isso em qualquer lugar do intro, ou vocês têm uma estrutura onde isso é um programa? Nesse caso, ainda não. Os programas da Varia, elas têm um VSDA, um Sistema de Administração de Dados, né? Onde você puxa e salva dentro desse banco de dados. Exatamente. Né? Esse software ainda não contempla isso, não. Ainda não. Tá? Agora, quando você salvar uma linha de base, ele vai ter extensão de linha de base. Né? Então vai ter lá um local de linha de base onde você não pode lá. Não vai se misturar com nada, mas está dentro do mesmo local, né, onde outras coisas existem de função do lado. Né? Então, não tem, é dentro do Windows. Não há um lugar específico. Então vai ter que estudar um pouquinho como ensinar os alunos como Organizar. administrar, senão você vai ter no desktop, vai ter no... a mesma estrutura que a gente colocou aqui. A gente já fez essa estrutura para cá. Ah, vocês fizeram para lá? Já. Deixa eu ver, replica aí. Depois você explica para nós. Aqui eu tenho 3 folhas de acessórios, tá, gente? Ó. Ok? O primeiro aqui é um trocador de amostra. É algo parecido com esse sistema aqui, só que na verdade ele já tem. Em milímetros você define
pode colocar aqui. Muito bem, é rapidinho. Depois a gente bota isso aqui na frente. Um outro computador de fibra ótica, nós não temos também. Praticamente a gente tem o DRA, não é, você vê que o DRA não é contemplado aqui, o aparelho, quando você coloca o DRA, ele já enxerga que existe o DRA ali e ele passa a trabalhar com o detetor do DRA. Eu não preciso informar nada. Tá? Amostrador, nós não temos também. Relatório. Aqui é um formato de relatório onde você escolhe o que você quer que vá no relatório. Tá? Você não vai compor o relatório. Então você vai escolher, ele vai botar de acordo com a informação já pré-existente. Tá? Tipo o book do Origin, né? Aqui traços, logo da companhia, gráfico, tamanho do gráfico, parâmetros, coisa lá, né? Aqui existe um chamado Peak Table. Se você estiver interessado em botar o orco automático, comprimento de onda dos picos, além de marcar no próprio pico, na hora de gerar o relatório, você tem que dizer a ele o que é um pico. Porque um ruído pode ser um pico. Dependendo do threshold, dependendo da altura que isso configura um pico, você pode interpretar ruído como pico de gerar um calhamaço de informação que lhe interessa. Então, você pode estabelecer informações de pico, né? Vales ou pedir o pico máximo, todos os picos, leigos ou sem leigos, né? E colocar aqui threshold, que é o threshold aqui. Você coloca, então, um threshold, um valor fotométrico onde você entenda mais que tanto instrumento, é sim um pico ou não é um pico, né? Tá? Esse é o do relatório. E o AutoStore, automaticamente, você vai estar salvo se você deixar ele stored on. A diferença, né, do off aqui, né, é que esses dois de baixo, ele salva. Se dá um start, ele já pergunta onde é que você vai salvar. Se você está coletando uma coisa que você sabe que vai sair, que vai ser porcaria, não deixa para salvar no start, deixa para salvar no final. Aí você define se escolhe se quer salvar ou tem que descartar. Né? Então, ou off, ou save. Acho que pode deixar no off, né? Se dá um problema no meio de uma varredura, ele... Não vai gerar muita tralha assim. Ele... Depois. Não, ele para no meio por algum motivo. Então, nesse caso, no storage on, ele não é um modo onde ele grava. Eu preciso movimentar. Eu tenho que deixar para movimentar. Outro é o F4, eu vou para um comprimento de onda aí que eu quiser, ou eu mando para o branco que eu zero order. Poderia ir para o verde, porque 50 nanômetros. Mas E alinhar com o verde. Fica mais intenso. Esse verde também dá para enxergar. Depende da amostra, às vezes não pode ficar com os brancos. Ou se o cara está ao fundo.